Olá, nessa aula eu quero conversar com você sobre liberdade e responsabilidade. Sim, você tem liberdade para escolher aquilo que você quer. Você pode escolher aquilo que você quer, aquilo que você deseja. A liberdade, você escolhe exercê-la ou não, assim como a responsabilidade. Porque à medida que você trabalha a liberdade, você também se torna responsável por essa liberdade, né? Então é isso que eu quero conversar um pouco com você aqui nessa aula. Esse estudo é baseado no essencialismo, né, que é uma abordagem da psicologia, e a gente vai pensar um pouquinho sobre o que é essa liberdade, o que ela nos proporciona, né? O que é possível fazer com ela. O homem. O homem, ele é autodeterminado. O que é isso? O homem tem a liberdade de escolher alternativas. Então, em toda a história de vida do homem, ele não vai ter só apenas uma alternativa. Talvez no momento ele só enxergue uma alternativa, mas na verdade, se ele for parar para avaliar de forma intencional essa situação, ele vai perceber que ele tem múltiplas alternativas. E por isso ele deve aceitar a responsabilidade de dirigir sua vida. É um homem, somos nós seres humanos que dirigimos a nossa vida. Então, nós, enquanto seres humanos, temos a liberdade, a autodeterminação, a vontade e decisão. E é isso que nos diferencia dos animais, né? Essa liberdade, essa autodeterminação de fazer o que se quer, né? Eu quero isso e vou em busca disso. É o que nos faz ser humanos. Os animais não têm isso. Os animais eles vão vivendo sem a consciência da escolha, sem essa liberdade de escolher. O ser humano não, ele tem essa liberdade e ele tem nos ombros dele a responsabilidade dessa escolha. Então, nós, seres humanos, o indivíduo, o sujeito, toma suas próprias decisões e se torna escultor da sua própria existência. Ou seja, é como se fosse um livro, né, que a gente vai pintando, vai desenhando, vai lapidando, né, um diamante que vai lapidando, a gente vai escrevendo a nossa história. E se você não quiser escrever a sua história, você vai viver ao acaso. Só que essa escolha de viver ao acaso é sua. Você está fazendo isso com a sua liberdade de escolha. Escolhendo ou não, você achando que não está escolhendo, na verdade você está sim escolhendo, mesmo que a sua escolha seja apatia, mesmo que a sua escolha seja o não fazer nada. E aí, o ser humano precisa aceitar essa responsabilidade, porque se não aceitar é aquilo, ele vai viver apático, né? E a apatia, ela está muito ligada à depressão, né? Muitos sujeitos que vivem a depressão têm a capacidade de escolha praticamente nula, mas a depressão acontece do nada? Não. Você foi cultivando esse sentimento aos pouquinhos até chegar nesse estado. Por isso que é muito importante a gente aceitar essa liberdade de escolha e essa responsabilidade da escolha. O homem se torna verdadeiramente humano no momento de decisão. Ou seja, isso nos faz ser humano. A decisão, a escolha, o agir. Eu tenho um desejo e eu vou em busca desse desejo. Então, eu decido agir em prol, em benefício do meu próprio desejo. Então, sim, o ser humano, o homem, ele é responsável pela sua própria vida e existência. Se você não está saindo do lugar, a responsabilidade é sua. Se você não está vivendo a vida que você sempre desejou, a responsabilidade é sua. Se você não está se dedicando a determinado assunto, a determinada coisa, é sua responsabilidade isso. É você que está escolhendo não viver. É você que está escolhendo a apatia, ficar no mesmo lugar. Então, o que é ter liberdade? É capacidade de escolher entre alternativas, mesmo quando há limitações de fatores extrínsecos, ou seja, mesmo quando há limitações de fatores externos, né, que estão fora de você. Porque, sim, existem aquelas questões sociais, financeiras, né, ambientais, que podem limitar, mas mesmo assim você consegue escolher
alternativas. Você consegue, se você fizer isso de forma intencional e se dedicar a enxergar alternativas, você consegue. E muitas vezes você vai precisar contratar um especialista para estar te ajudando a enxergar outras alternativas, porque às vezes realmente sozinho é mais difícil. É por isso que existem especialistas, mentores, psicólogos, coaches, para te ajudar a avançar nisso que você não está conseguindo avançar nesse momento. A liberdade é a única coisa que nunca pode ser tomada de uma pessoa, pois podemos escolher nossa atitude diante das circunstâncias. Ou seja, às vezes pode parecer impossível fazer alguma coisa, escolher alguma coisa, mas a sua atitude, você tem domínio dela. A sua atitude, você sempre pode escolher. Então, se você escolhe os sentimentos negativos, né, olhar o lado negativo da situação, a escolha é sua. Se você escolhe aprender com a situação, melhorar a percepção da situação, significar aquela situação de uma forma positiva, de uma forma que vai gerar um ganho para você, a escolha é sua. Essa atitude, quem escolhe é você. Não tem como fugir, porque é você a pessoa, a atitude é sua, a ação é sua ação, né? Você escolhe a ação que você quer dar, a intenção que você quer dar e a atitude que você quer dar para as situações da vida, né? Para as situações do cotidiano, para os problemas. E aí nós somos seres autodeterminados. Nós nos tornamos aquilo que escolhemos vir a ser. Ou seja, se eu escolho ser alguma coisa, alguém, alguma profissão, alguma coisa assim, se eu quero chegar naquele lugar, eu me torno isso, porque a partir do momento que eu quero muito, eu treino a minha mente para chegar naquilo. Porque o nosso cérebro, ele responde a comandos. A neurociência já estuda isso, que o nosso cérebro, ele responde a desejos, que é uma coisa até que muitos atletas de mentalidade falam, e é exatamente isso que a neurociência afirma, que nós nos tornamos aquilo que escolhemos vir a ser. A partir do momento que eu tenho consciência do que eu quero, por isso que é muito importante, eu falo isso no meu Instagram, é muito importante ter um projeto de vida definido, saber aquilo que você quer ser, o que você quer se tornar na sua vida. Porque você vai se tornar, se você realmente quer. Se você realmente quer, se você quer mais ou menos, não vai não. Mas se você realmente quer, você treina o seu cérebro para alcançar e você amplia a sua possibilidade de escolha. Então, sim, nós, como seres humanos, somos condenados à liberdade e à ansiedade que acompanha essa liberdade de escolhermos por nós mesmos. Por quê? Porque toda liberdade é ansiedade, porque a liberdade de escolha, quando você fica frente à possibilidade de escolher, isso gera ansiedade. Mas claro que a gente está falando aqui de uma ansiedade normal, tá? A ansiedade patológica é aquela que traz prejuízos comportamentais, cognitivos e emocionais. Agora, a ansiedade normal é aquela que te movimenta a um objetivo e faz parte da vida sentir ansiedade, tá bom? Até um certo ponto. Quando está muito extremo, aí sim você precisa de uma orientação de um especialista, psicólogo ou psiquiatra. Então, é preciso escolher e saber o porquê que você está evitando uma escolha. E também é importante assumir o risco de confiar nos resultados do uso da sua liberdade. Ou seja, você vai usar a sua liberdade e vai ter uma consequência disso. E aí você precisa confiar nos resultados dessa consequência. Se você está escolhendo, se você acredita em você, se você sabe que é uma escolha que vai te beneficiar, não tem porquê, né, não confiar nos resultados. Então, você precisa sempre entender que a escolha faz parte da vida, e se você está evitando escolher, e evitar escolher também é uma escolha, e se você evita escolher, você precisa entender por que você está evitando essa escolha. Existe algo aí, talvez do seu passado, que está um trauma e que está te fazendo driblar essa escolha, e isso vai fazer mal para você. Tá bom? Porque você sabe que pode escolher. Isso é algo do ser humano. E aí você evita essa escolha, isso causa frustração, isso causa paralisação, vergonha, sentimentos de culpa. Isso gera vários sentimentos que vão te deixar
com cada vez menos autoestima, com cada vez menos autoconfiança. Tá bom? Fica aqui o meu recado. Se você gostou, curte e já compartilha. E não se esquece de se inscrever no canal. Tá bom? Beijo, te vejo em breve. Tchau!